nesse tema, quando esperar não basta, eu fiquei ali pensando sobre a questão da banana. Da banana. O pessoal aqui do interior deve saber isso muito melhor do que eu, mas uma coisa que eu aprendi, acho que foi a minha sogra que falou, e depois eu li bastante coisa essa semana de alguns nutricionistas, que eu queria saber o motivo, se isso era uma lenda ou se era verdade. Obrigado, meu irmão. A ideia de pegar a banana verde, e outras frutas também, mas a banana foi a fruta que gerou este conhecimento profundo. Que a banana verde, se eu quero amadurecê-la rapidamente, eu enrolo ela no jornal, coloco ela no forno lá, em algum lugar, deixo ela quietinha lá, não para ligar o forno, naturalmente, coloco num lugar, e deixo ela lá, que eu vou adiantar o processo de amadurecimento dela. E depois eu li material de alguns nutricionistas essa semana, a coisa vai muito além disso. As frutas, elas soltam um tipo de um gás, etileno, se eu não me engano, e que quando elas se veem numa crise de forçação de barra para que elas amadureçam mais rápido, elas liberam este gás e faz com que é como se fosse uma defesa. Até se você colocar uma fruta madura do lado de uma fruta verde, a tendência é que essa verde ela acabe amadurecendo mais rápido por causa da madura, porque ela mais madura libera mais rapidamente esse gás, Então tem um sentido até científico, essa história, mas não é o processo natural. O processo natural é que ela fica lá no pé, aguardando a hora de ser colhida. Mas nós somos, a gente não gosta de esperar, gente? A gente pega a bendita da banana, enrola no jornal e faz lá de tudo. Eu estou fazendo isso muito com mamão. Vocês já tiveram a mesma experiência do que eu? Eu vou no Big Bom e só tem mamão verde. Tem um monte de mamões, mamões lindos, mas tudo verde. A gente leva para casa e fica lá, uma semana, às vezes 10 dias até a gente poder comer o bendito do mamão. Mas a gente faz as nossas, A gente dá um jeito de botar aqui, bota ali para ver se ele amadurece mais rápido. O problema é quando a gente faz isso com a vida. Aqui é o problema. Na verdade, não é bom nada que a gente tente fazer acontecer na marra. Nenhuma vez isso vai funcionar, porque as coisas têm um tempo para acontecer. E o Deus desse tempo é o nosso Deus, é o Deus da Bíblia. Ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus. Então, quando as coisas não acontecem na velocidade que nós queremos, não é porque Deus deixou de ser Deus ou deixou de ser bom, é porque tudo tem o seu tempo próprio para acontecer. Essa é mais uma das lições que Abrão teve que aprender naquele curso que ele estava fazendo para pai da fé. O treinamento que Abraão estava fazendo para ser pai da fé foi mais uma que ele estava passando. Abram lá em Gênesis 16, então, creio que já devem ter aberto. E eu estarei lendo do verso 1 ao verso 16. Diz assim: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho. Contudo, tinha uma serva egípcia chamada Agar. Deixa eu melhorar essa frase. Contudo, uma serva egípcia chamada Agar disse a Abrão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Abrão atendeu a proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abrão, seu marido, vivia em Canaã.
Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia Agar. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abrão: caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me. Que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Respondeu Abrão a Sarai: sua serva está em suas mãos. Faça com ela o que melhor achar ou o que achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar que esta acabou fugindo. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur, e perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde você vai? Respondeu ela: estou fugindo de Agar, a minha senhora. Estou fugindo de Sarai, minha senhora. Disse-lhe então o anjo do Senhor: volte à sua senhora e sujeite-se a ela. Disse mais o anjo: multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: você está grávida e terá um filho. E lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Ele será como um jumento selvagem. Sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. Ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Este foi o nome que ela deu ao Senhor que havia lhe falado: tu és o Deus que me vê. Pois dissera: teria eu visto aquele que me vê? Por isso o poço que fica entre Cádiz e Berede foi chamado Beer-Lahai-Roi. Agar teve um filho de Abraão e este lhe deu o nome de Ismael. Abraão estava com 86 anos de idade quando Agar lhe deu Ismael. Vamos orar. Mais uma vez, Senhor querido, eu te agradeço por cada querido irmão aqui nesta noite e peço em nome de Jesus a tua bênção, ó Pai, que o Senhor nos instrua, que o Senhor nos confronte, que o Senhor nos edifique, restaure, encoraje com a tua palavra, ó Pai. Tem misericórdia de nós. Precisamos da iluminação do teu Espírito, da capacitação do Senhor para reter aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. Fala conosco mais uma vez pela tua palavra, eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Muito bem. Como eu disse, estamos mais uma vez numa situação onde o nosso querido Abraão, futuro pai da fé, está num treinamento intensivo por parte do Senhor. Ele está crescendo ainda na fé. Ele está amadurecendo em uma série de situações que ele vai precisar deste amadurecimento para aquilo que está por vir e então poder receber este adjetivo, essa qualificação tão especial que o Senhor deu a Abraão, que o conhecemos então como pai da fé, mas não foi assim desde o princípio. Nós estamos vendo isso, que a fé cresce, não é? Estamos vendo isso desde lá do comecinho de Gênesis. Alguns resultados duríssimos aqui nessa conjuntura familiar de Abrão, nós vamos perceber nesse capítulo. Uma primeira coisa complicadíssima que aparece aqui, que depõe contra Abrão, é a passividade de Abrão. Abrão é um marido passivo. Ele cede a uma pressão circunstancial e espiritual que Sarai vem sofrendo. Isso deve servir para todos nós. Neste caso, Abraão falhou por dar passivamente ouvidos à sua mulher. E agora as mulheres podem querer jogar o sapato em mim, mas não façam isto por enquanto. Quero deixar claro aqui que nós, maridos, tomamos muitas vezes decisões péssimas porque não ouvimos como deveríamos nossas esposas.
esse texto, de forma alguma, ele cria algum precedente para ideias preconceituosas, inúteis à vida cristã e à vida familiar, mas esse texto nos ajuda grandemente a iluminar nossa mente, o nosso coração, para essa questão da convivência doméstica, familiar, bíblica. Isso vai nos fazer crescer na fé também. Então, olhando principalmente para esses primeiros 6 versos, eu quero pedir perdão aqui aos irmãos, porque eu estou lendo esse texto já desde semana anterior, somente na versão Almeida Corrigida e Fiel e na revista e atualizada. E somente para preparar os slides agora que eu fui para a NVI. Então, alguns conflitos de texto aqui, eu tenho uma memória mais fotográfica, eu estava catando que o lugar que estava esse texto, porque lá nas outras Bíblias que eu trabalho, principalmente a revista e atualizada, que passou na minha mesa, está no lado direito, na página do lado direito, na margem superior esquerda. E eu memorizo assim as coisas. E eu estou catando aqui onde é que está o 16, enfim. Mas aqui dos versos 1 a 6, nós vemos um conjunto de informações que apresentam os pecados de Sarai. Sarai está altamente exposta aqui. Mas se nós lermos o contexto desse capítulo, nós vamos ver uma realidade um pouco diferente. Nós temos uma sinfonia de pecados aqui. Nós temos os pecados de Abrão, de Sarai e de Agar. São os instrumentos dessa sinfonia. Esses 3 aqui tiveram uma participação seríssima nesse desarranjo doméstico, nesta crise doméstica, nessa crise espiritual, que gerou, sem dúvida, amadurecimento e consequências históricas para a humanidade. Veremos isso mais adiante. Mas o fato é que, inicialmente, Sarai é ela que começa essa sequência de eventos aqui complicados, pecaminosos mesmo. Então, a gente tem que começar por ela. Sarai, como nós sabemos, era esposa de Abrão, e ela não podia ter filhos, e já era de idade avançada. Ela tinha conhecimento de que filhos naquela cultura era algo extremamente importante. Ela já sofria, provavelmente, algum tipo de preconceito, em função de idade avançada, sem filhos, e isso era muito sério para o homem do Antigo Testamento, principalmente nesse Oriente Médio bem antigo, não do 1º século, mas aquele que já era também complicado isso, mas naquele bem anterior ao 1º século antes de Cristo. Certamente Abraão também não estava lidando bem com esse momento, isso deveria de alguma forma afligi-lo, pois Deus havia prometido a Abraão que dele viria uma grande nação. E as circunstâncias não apontavam para isso. As circunstâncias eram ruins. Sua esposa de idade, ele de idade, o tempo passando, e as coisas não andariam. Mas havia uma promessa de Deus que a gente tem batido fortemente aqui desde Gênesis 12, Gênesis 11, e que diz lá em Gênesis 12, 2, farei de você um grande povo, e o abençoarei, e tornarei famoso o seu nome, e você será uma grande bênção. Irmãos, Sarai tinha conhecimento dessa promessa, e parece que nesse momento aqui, emocionalmente instável, uma pressão social forte, o seu coração em ansiedade também acontecendo aqui, esse inimigo poderoso das nossas almas, e ela fica angustiada e me parece que ela toma para si a responsabilidade pelo cumprimento dessa promessa. Eu tenho que fazer alguma coisa. A ansiedade faz isso, né? A ansiedade te convence de que você é que vai resolver todos os seus problemas. E depois vem a frustração, porque você vê que isso não acontece. Aí você tem uma frustração em cima da outra, uma frustração em cima da outra, uma frustração em cima da outra, e cai naqueles buracos de alma que nós sabemos. Os especialistas vão chamar de depressão. Um acúmulo de frustrações. Sarai não estava fora disso aqui, não. Mas percebam que ela estava tomando para si algo que não era verdade. A ansiedade também, ela precisa da mentira para sobreviver. Ela estava tomando para si uma mentira. Eu tenho que fazer alguma coisa
para poder resolver esse problema da promessa que Deus fez para Abrão. E vou ver se dou meu jeito, já que eu não posso ter filho. Então ela toma uma decisão complicadíssima. Ela tomou providências para que isso acontecesse por sua conta. Ela decidiu ter um filho, então, através de uma outra mulher, de uma escrava. E o que é pior, ela usa Deus como álibi. Ela tem conhecimento da palavra de Deus. Ela tem conhecimento da promessa de Deus. Ela sabe que Deus é Deus. Mas ela agora obstinadamente quer fazer o que ela julga que tem que fazer, porque a ansiedade agora é o seu Deus. E ela agora se sujeita ao Deus ansiedade. E obedece aos seus caprichos. E toma providências, usando Deus como argumento ou justificativa. Capítulo 16, verso 2 diz assim: já que o Senhor me impediu de ter filhos. Há uma cara de pau gigante aqui, né? Já que Deus me impediu de ter filhos, possua a minha serva, falando para Abrão. Talvez eu possa formar família por meio dela. Interessante, essa fase dessa inquietação da alma, que a gente tem o nome técnico para desobediência bíblica, o negócio, é incredulidade, mas o nome técnico é ansiedade. A gente precisa de dar estrutura para essa estrutura que a gente emocionalmente cria. Então, ela, como uma mulher crente, temente a Deus, talvez eu possa ter uma família, ainda se faz de pobrezinha de Jesus. A pobrezinha abandonada, desprestigiada. Talvez, quem sabe, eu dando os meus jeitos, eu tenha um filho. Irmãos, a intenção aqui não é desmoralizar Sarai, nem Abrão. Porque eles são personagens espetaculares da história bíblica. Mas é deixar bem claro para a gente que por trás de um pai da fé houve um pecador. Por trás da mãe de Isaac houve uma mulher pecadora. Que foram corrigidos por Deus, disciplinados, e cresceram, amadureceram, e Deus cumpriu seus propósitos através dessas pessoas também. Mas não sem passar por correção. Ninguém nasce mãe de Isaac ou pai da fé. Nós precisamos crescer. E Deus nos conduz nesse crescimento durante a nossa história. Esse processo pode ser mais suave ou muito doído. Abraão já teve, ele está oscilando, pelo que nós estamos vendo. Ele tem bons momentos, de repente, dentro de casa havia um problema, e Deus vai lá para treinar o nosso querido futuro pai da fé. Sarai está nesse contexto. Há algo importante para a gente ter conhecimento dentro dessa proposta de Sarai. Sarai não era uma corrompida, uma mulher imoral propondo isso. Havia na cultura daqueles dias alguns meios para essas intenções de Sarai. Havia algo chamado Código de Hammurabi, que era um código da cultura daqueles dias para algumas leis sociais. Criavam algumas leis sociais, de convivência social, principalmente na questão do patriarcado, nesse problema de não ter filhos, a família que não tem filhos, enfim. Era uma coisa humana, mas existia. E Sarai, nesse momento, ela abre mão das verdades sobrenaturais de Deus e se apega a algo, uma lei humana, mas que satisfazia a sua necessidade naquele momento, e ela abraçou. Parece que Sarai, ela realmente estava convicta de que era responsabilidade sua tornar Abraão esse grande patriarca da história, ou dar um filho a Abraão. Só que ela está esquecendo de algo absolutamente básico, que implícito na promessa de Gênesis 12, 1 e 2, está a garantia que Deus proverá um filho. Irmãos, normalmente a gente não aceita
algumas verdades bíblicas que impliquem em apontar para mim a total incapacidade e me conduzam a uma total dependência de Deus. Não havia outra coisa para Sarai fazer e Abrão naquele momento a não ser crer que naquela promessa de ser pai de uma geração, de um povo, de um novo povo, isso implicaria em Deus prover filhos. Nós temos uma dificuldade igualzinha a de Sarai. Se Deus não botar em letras luminosas, num gigante de um outdoor, na nossa cara, todos os detalhes de A a Z do que vai acontecer ou do que eu espero ou preciso meu senso de necessidades, que estão afetadíssimos pelo pecado e pelos meus próprios interesses, eu não acredito. A gente não acredita que Deus é Deus, mesmo quando Ele diz, eu sou Deus. Mesmo quando eu estou respirando sem ter feito absolutamente nada para ter esse ar, eu não acredito. Não era diferente com Sarai, ela estava neste momento mal da sua vida espiritual. O fato é que Sarai deixou de crer. O momento era ruim, que Deus ia dar-lhe um filho, então ela deu uma manipulada violenta na situação, pressiona seu marido a tomar Agar como sua esposa temporária. Ela força o amar, deve ter ficado muito brava. Abraão devia estar com a mão na cabeça, aí não aguento mais essa mulher falando. A situação não devia estar simples. Algo que a gente precisa ou não pode esquecer. Meus irmãos, a fé bíblica, ela nunca força Deus a agir. Nunca. E muito menos age no lugar de Deus. A fé bíblica nos faz esperar. Mas Sarai não está sozinha nessa, não. Nesse projeto de manipulação e incredulidade. A estrutura desse pecado aí, ela começa a ser construída, na verdade, ela começou a ser construída muito tempo atrás. Essa estrutura de fragilidade, de incredulidade, começou lá com Abraão. Lá quando ele deixou Canaã. Vocês vão ter que pensar, lembrar um pouquinho das mensagens anteriores. Abraão saiu de Ur, era para ter saído ele e a sua família imediata. Ele levou gato, cozinha, cachorro, passarinho, tio, sobrinho, levou todo mundo, estão lembrados, né? Pai. No caminho ele passa por Cádiz e chega lá, o pai morre, já diminuiu um pouco a quantidade, mas ele desce com o seu sobrinho Ló, e já vimos os desdobramentos disso mais adiante. E chegando lá na região de Canaã, havia um problema de fome, pouca comida. Ele ali já teve um surto de incredulidade, porque se Deus disse para ele ir para lá, era para lá que ele tinha que ficar, e Deus ia prover. Mas ele dá o seu jeito também, sua manobrada, e desce para o Egito, lembra? E no Egito aconteceu aquilo tudo que nós já sabemos. Que foi uma encrenca gigante. Irmãos, não é coincidência que Agar tenha uma serva egípcia. Ou Sara tenha uma serva egípcia chamada Agar. Porque o que o faraó deu de dote, ou em dote, para a sua irmã, que ele entregou dizendo a faraó, a sua esposa, dizendo que era irmã porque estava com medo de morrer, lembra? Aí o faraó, não, vou dar tudo que esse cara precisa, vou dar bois, o verso 16 do capítulo 12, está aqui, diz lá, o faraó tratou muito bem Abraão por causa dela, e Abraão recebeu ovelhas e bois, jumentos e jumentas e... Está vendo onde apareceu Agar? Irmãos, a proposta de Sarai só foi possível graças à infeliz decisão de Abraão de descer ao Egito. Olha a trama do pecado, a teia do pecado, essa estrutura maldita que o pecado cria. Aí quando o pastor diz, não subestime os danos que o pecado causa, um irmão ou outro ainda não leva isso a sério, lamentavelmente. O que nós vemos aqui no capítulo 16 é que Abraão ainda está muito mais para um marido omisso do que um patriarca de muitas nações. A situação ainda está delicada. E me parece que não houve nenhum protesto por parte de Abraão para a proposta de Sarai. O texto não sugere nenhuma crise abraâmica aqui.
ele seguiu passivamente as instruções de sua esposa. O verso 2 diz que Abraão atendeu à proposta de Sarai. Na revista corrigida, na CF também diz que Abraão anuiu uma concordância, assim, jurídica à proposta. Ele abraçou a proposta de Sarai. A situação de Agar, então, ela é delicada. Ela era escrava. A única coisa que ela podia fazer é submeter-se à ordem da sua senhora. Mas a gente percebe no desenrolar do texto é que ela deve também ter tido lá alguma coisinha bem pecaminosa surgindo no seu coração, bem fruto dessa situação toda de corrupção espiritual, que ela viu também nisso aqui uma oportunidade. Afinal de contas, Abraão era um cara rico. Ele tinha para sua época uma fortuna. E ter um filho de um patriarca era um grande negócio para uma escrava egípcia. Então ela, vou abraçar essa aí. Que oportunidade que eu estou tendo. E nesse processo ela envaideceu-se tremendamente, ficou altamente orgulhosa e vingativa, porque ela vinha já sofrendo pressões da decisão da sua senhora, Sarai. Verso 4 do capítulo 16 diz assim: E Abraão possuiu Agar, e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. O momento era bom para essa escrava. Ela agora estava por cima, literalmente, da carne seca. Irmãos, todos três aqui, a sinfonia do pecado, criada por Sarai, Abrão e Agar, que se tornaram presas na teia do pecado. Sarai agiu com presunção e incredulidade. Vou dar uma mãozinha para Deus. Não foi suficiente, não bastou esperar. Abrão agiu com passividade e oportunismo. Bom, vamos embora. Não tem muito a perder, tem a lei de Hammurabi aí que não me desmoraliza. Vamos lá. E Agar, que começou agindo dentro daquilo que ela podia, terminou agindo como uma orgulhosa e vingativa mulher. E nesse processo, então, Sarai descobriu que o seu esquema não deu certo. O tiro saiu pela culatra. Muito angustiada pelo afeto que Abraão tinha com Ismael, depois você pode ver isso no capítulo 17, verso 18 e 20, no capítulo 21, verso 11. Ofendida pelo desprezo de Agar, Sarai fica muito invocada e ela se volta contra Abraão no verso 5 e diz assim: caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me. Que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Invoca o nome de Deus, está raivosa, está invejosa, está com ciúme, está frustrada. Ruim a situação de Sarai. Sabe o que é pior aqui para mim? Não tem nem vestígio de confissão de pecados aqui. Não tem nenhum vestígio de arrependimento aqui. Ela ainda acha que está no controle. Ela demonstra apenas ira e um profundo remorso. Sabe o que é tão ruim quanto? Abraão, nosso pai da fé em treinamento, também não desboça nenhuma gota de arrependimento. Nada. Nem sequer enfrenta Sarai. Ele responde no verso 6, dizendo: sua serva está em suas mãos. Faça com ela o que achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar que esta acabou fugindo. Irmãos, Agar, cansada de enfrentar a tirania de Sarai, ela dá uma desesperada e sai correndo pelo deserto em direção ao Egito, tentando voltar para sua
sua parentela. E aí começa uma nova fase no texto que a gente... Até agora nós falamos das más escolhas, das decisões pecaminosas de Sarai. Vai começar uma nova fase aqui no texto, onde Deus, diante das situações, das atitudes criadas por Abrão e Sarai, ele se coloca numa posição de silêncio absoluto em relação à vida desses dois. Algo que eles já conheciam, principalmente Abrão já conhecia esse silêncio de Deus. Isso já aconteceu quando Abrão resolveu sair de Canaã, ir para o Egito, e tudo que aconteceu lá no Egito. Deus só voltou a falar com Abrão quando Abrão voltou com a sua mulher, aquela vergonha que passou, o ímpio dando-lhe um sabão, o faraó dando um sabão no profeta, lembra? E ele volta, e lá em Cádiz ele apresenta sacrifícios a Deus novamente, ofertas, e Deus volta a falar com ele. Ele passou aquele tempo de silêncio todo, com Agar presa lá, com Sarai presa lá no harém do faraó, aquela luta de 1 ano no coração, aquela angústia toda, e Deus em silêncio absoluto, porque não adiantava falar com Abraão naquele surto de desobediência. Quando nós decidimos pela desobediência, nós não ouvimos ninguém, nem o Senhor. E mais uma vez aqui, num surto de incredulidade e desobediência, Sarai e Abrão estão desfrutando do amargo silêncio de Deus, para que eles pudessem lidar com as consequências das suas decisões erradas. Mas com Agar Deus falou. Mas com a escrava egípcia, olha a justiça social de novo. Com Agar Deus falou. Deus foi ao encontro dela enquanto ela fugia. Olha o que diz no verso 8. Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Será que Deus não sabe de onde ela estava indo? Mas aqui há um tom de preocupação de Deus. Essa teofania, essa manifestação de Deus através de um anjo. Aparece o anjo lá e olha para ela e diz: de onde você vem, mulher? Aquela ideia do olhar no olho e restaurar a dignidade que eu disse lá esses 4 dias, disse ontem. Para onde você vai? Aquele interesse. Deus sabia disso tudo. E ela falou: eu estou fugindo daquela doida da minha senhora. Eu estou fugindo dela. Como fugir não muda nada? Como fugir não muda a situação de ninguém? Apesar de que muitas vezes tomamos essa decisão como se fosse alguma coisa boa. Temos aqui uma demonstração muito prática do próprio Deus. Olha o conselho que Deus deu para a escrava fugitiva. Volta para sua senhora. E humilha-te sobre as suas mãos. Uau! Palavras difíceis. Talvez não fosse isso que Agar queria naquele momento. Mas a ordem de Deus foi essa, e ignorar essa ordem seria muito, muito pior, porque essa ordem veio com promessa. Essa ordem veio cheia de justiça de Deus para aquela situação terrível. Os versos 10 a 12, assim que o slide resolver entrar. Ok, disse assim, não, vamos lá. Disse mais o anjo a Agar: multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: você está grávida e terá um filho. Lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Ele será como um jumento selvagem, sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Irmãos, os descendentes de Ismael também seriam muitos. Há uma certa ironia aqui de Deus. O filho que estaria trazendo toda uma herança histórica, cultural para a humanidade, não tinha nascido ainda. E esse que, por dentro de um contexto de injustiça social, moral, enfim, que surge, Deus diz para a escrava: volta, sujeite-se à sua senhora e o seu filho vai ser cuidado. E digo mais,
muitos vão vir dele. Ele vai ser um ardido, vai ser um espinho na carne de muita gente. Ele vai botar para quebrar. Mas ele vai nascer e muitos virão dele. Eu creio que isso traz bastante conforto e consolo para Agar. Diante de uma maldição terrível, a condição de escrava e ainda tratada como alguém que se usa para satisfazer uma necessidade pessoal de outro, enfim. Deus restaura a dignidade daquela mulher e ainda diz, do seu filho virá uma geração enorme. Nesse texto, irmãos, nós vemos um problemão que frequentemente confronta todos nós que cremos no amor de Deus em Jesus Cristo, todos nós que cremos na providência divina, na justiça divina, na obra de Cristo em nosso favor. Todos nós temos lutas nesta área. O que fazer quando esperar não basta? O que fazer quando esperar não nos aquieta? Quando a nossa incredulidade, a nossa dúvida, acabamos de cantar, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom. É legal cantar isso, mas quando a gente vai para casa e bate na porta aquelas coisas, nosso coração traz de volta aquelas lembranças que a gente não queria ter, bate na porta o problema, o telefone toca. Até quando? O que fazer quando esperar não me basta? Nós já vimos que esse negócio de não esperar não funciona. As decisões de Abrão e Sarai foram terríveis. O que Deus deu a Agar é fruto da sua justiça. Essa é a justiça que nós estudamos esses 4, 5 dias aí. Como saber, irmãos, a hora de tomar atitudes? Como saber a hora de agir diante de um problemão, de um desafio grande da vida? Como saber o quanto esperar? Que é o contrário de agir. Como esperar por essa providência divina? Eu creio que Deus nos deu muitos princípios aqui em Gênesis 16 que vão nos ajudar a discernir a diferença entre agir e esperar. Primeiro princípio bem prático que a gente pode encontrar aqui. Devemos estar bem relutantes, a ideia de cuidadosos em agir, quando parece que Deus está dizendo não ao que estamos querendo. Devemos refletir. A ansiedade, que é o grande inimigo aqui de Sarai e nosso também, nós sabemos que a ansiedade é a inimiga número 1 do esperar. Ela não suporta esperar. Não é? E é nessa que a gente toma atitudes terríveis contra verdades que nós já confessamos que cremos, vontade conhecida de Deus. A gente ofende a Deus grandemente quando fazemos como Sarai, damos um jeitinho porque resolvemos não esperar. Devemos ser cuidadosos, então, em agir quando parece que Deus está dizendo não. 90, já disse isso e vou repetir, 90 e muitos % das vezes, as coisas que a gente decreta em nosso coração, não dá, eu tenho que fazer agora, não, nada, isso não espera. Normalmente é mentira, nossa. 99 e muitos % pode esperar. Pode esperar 1 hora, 5 minutos, 1 dia, às vezes até uma semana. Mas eu quero tão obstinadamente alguma coisa que eu decreto no meu coração que tem que ser agora e passo por cima de sinalizações que Deus está dando com nãos desse tamanho. Em cima de verdades que eu já conheço sobre Deus. Em cima de fatos que eu já experimentei na minha história. Mas eu decido que quero porque quero, chamo aquilo de necessidade, chamo aquilo de urgente. E não paro nem sequer para pedir o conselho de uma pessoa mais madura do que eu naquele assunto, porque eu posso ouvir o que eu não quero ouvir. Eu simplesmente vou. Tomo atitudes precipitadas e incrédulas quando o sábio seria esperar.
e não agir. Um outro princípio importante que a gente precisa, que encontramos aqui em Gênesis 16, devemos ser muito cautelosos sobre qualquer atitude. Antes, eu quero fazer algumas observações de entrar no 2 aqui. Essa questão que a gente viu aqui, quando parece que Deus está dizendo não, isso em alguns momentos pode ser muito subjetivo. Algumas vezes Deus pode estar simplesmente me permitindo uma situação difícil para fortalecer minha fé, para me encorajar. Dificuldades como sinônimos de oportunidades para crescimento. Em algum outro momento, a gente pode ter barreiras, impedimentos colocados por Deus, sim, para mudar nossa direção. Lembra ali do texto de Atos 16, quando o apóstolo Paulo diz: Deus não deixou eu chegar aí, eu fui impedido. É aquele não, claro, o Espírito de Deus não deixou eu ir para aí. O que nós precisamos é perceber a diferença clara, às vezes não tão clara, mas uma diferença que existe entre provas e proibições. Isso vai exigir de nós aquela sabedoria que Tiago fala lá no capítulo 1, versos 5 e 6. Que a sabedoria, peça a Deus que eu te darei abundantemente. Isso vai exigir relacionamento com Deus. Isso vai exigir que você tenha uma vida comprometida com Deus durante a tua semana. Para que você possa buscar no Senhor essa sabedoria e percebê-la por discernimento espiritual, por iluminação do Espírito Santo, o não, e ter a coragem de parar quando o teu coração deseja muito aquilo, e você ter a coragem de parar, porque você sabe que a resposta do Senhor para aquilo é não. E aquilo então, aquela decisão, trazer aquela paz gostosa que excede todo o entendimento, e você ficar firme neste não que Deus deu para aquela situação, isso vai requerer vida com Deus. Então perceba que uma coisa está muito entremeada na outra. A vida cristã não pode ser algo apenas finalizado ou solucionado com o domingo de noite. Agora sim, devemos ser muito cautelosos sobre qualquer atitude com aparência espiritual, mas que na verdade está apenas satisfazendo um desejo carnal. Meu irmão, para e pensa comigo a decisão de Abrão de seguir as instruções de Sarai. Tanto esse plano meio alucinado, meio desesperado de Sarai, como a aceitação passiva de Abrão. Num primeiro momento, num primeiro movimento, parecem atos nobres, né? Olha, Sarai. Existe até pessoas que pensam assim, comentaristas bíblicos, que acham que foi algo muito nobre, muito humilde da parte de Sarai em tomar esta decisão, já que havia uma lei social que amparava essa decisão, enfim. Às vezes, essas decisões carnais, que satisfazem apenas os meus desejos carnais como purpurinas de espiritualidade, elas têm uma aparente nobreza, mas a motivação dela é carnal. E no caso de Abrão aqui, em particular, irmãos, Agar não devia ser nenhuma feiosa, não, devia ser um broto, devia ser uma mulher bonita e jovem. Abraão não estava recebendo a proposta de ter como mulher uma mulher tão velha ou idosa, ou não bonita, ou não atraente. A situação é delicada, então nós temos que cuidar grandemente para não tomar decisões diante de verdades espirituais conhecidas, que a gente espiritualiza elas, dá uma aparência assim de coisa espiritual, mas na verdade estou fazendo isso porque eu quero satisfazer um desejo carnal a qualquer custo. Nós sabemos que isso é comum. Ainda temos a cara de pau de dizer que Deus disse, eu li na Bíblia. Normalmente tirando textos dos seus contextos ou diminuindo o caráter de Deus para justificar a nossa motivação carnal. Um outro princípio ou aplicação que a gente encontra em Gênesis 16. Devemos evitar tomar qualquer atitude quando a nossa principal razão para fazer isso é só aliviar a pressão.
em vez de pôr em prática algum princípio bíblico que nós conhecemos. Eu creio que inicialmente a razão pela qual Abrão tomou Agar como sua mulher, um dos motivos aqui foi para apaziguar a ira de Sarai. Essa mulher devia estar muito brava. Não devia ser nenhum docinho de coco, não. Um dos motivos deve ser, poxa, vou fazer isso logo para silenciar essa mulher, que eu não estou aguentando mais. Possível. Irmãos, pressão dos outros é geralmente uma coisa muito perigosa, é uma razão muito perigosa para a gente tomar decisões. Isso é muito sério. Qualquer atitude nossa não pode, as atitudes nossas não podem ser tomadas, principalmente que envolvam questões morais e espirituais, apenas por causa de pressões que eu estou passando. O que nós precisamos é pôr em prática princípios bíblicos que nós conhecemos. E, finalmente, a gente não deve agir não devemos agir quando os nossos métodos são incompatíveis com os padrões de Deus estabelecidos na sua própria palavra. Meus irmãos, embora o objetivo aqui dos esforços de Abrão e Sarai fosse o nascimento de um herdeiro, tal, os meios foram completamente desonrosos, partindo do problema da incredulidade, até a decisão de criar aquela situação humana, carnal, pecaminosa dentro do contexto. A cultura podia até favorecer e aquilo ser aceitável, mas o método usado por Sarai para realizar a obra do Senhor era carnal. Nós, o pessoal não vai lembrar aí, mas acho que foi na Copa de 78, o Maradona fez um gol de mão. E ele, na maior cara de pau, ele disse, não, la mão de Deus. Porque a Argentina foi campeã em 78. E ele diz que aquele gol foi a mão de Deus que entrou ali. A gente critica o Maradona, a geração mais antiga aí está comigo, né? Estão lembrados, né? A gente critica o Maradona, diz que não, mas quantas vezes a gente, diante de uma carnalidade, uma situação corrompida moralmente, antibíblica, não foi Deus. Deus não age contra o seu próprio caráter e a sua palavra revelada a nós pela Bíblia, ou através da Bíblia. Deus não faz gol de mão. Abraão, como resultado dessa falta de fé, meus irmãos, ele aprendeu uma dolorosíssima lição, mas importantíssima lição para a sua carreira. E serve para cada um de nós. Deus não precisa da nossa ajuda para nada. Ele continua sendo Deus apesar de nós. Amém? Isso é muito bom. Consolador. Eu não corrompo Deus. Agora, outra verdade. Deus trabalha através dos seus servos. Não tenha dúvida. Deus não depende dos seus servos. Deus age também através dos seus servos. Isso é muito bacana. E Abraão também experimentaria isso durante a sua vida. O fato é que esses esforços carnais de Sarai e Abraão para ter um filho resultaram num problemão histórico-cultural, algo muito grave. Um conflito que os judeus e árabes desenvolvem há séculos. Toda essa guerra na Palestina, entre árabes e judeus, todos esses movimentos terroristas, Hamas, esse grupo aí complicado, que são descendentes do Hamas, o ISIS, Estado Islâmico, e aquele outro grupo, o Hezbollah, enfim. Todo esse conflito vem desse cidadãozinho aqui que ia pegar no tornozelo de um e outro ia pegar nele e tal, vem de Ismael. Olha a teia do pecado aí.
Fé bíblica nos leva a confiar nas promessas do Senhor com ou sem dificuldades. A incredulidade, por outro lado, se estabelece quando a gente decide que se Deus não agir dentro do meu senso, da minha estrutura de tempo e dentro das minhas expectativas, eu dou meu jeito. O nome disso é incredulidade. Amados, a minha oração nesta noite é que a gente saia daqui convicto de que não podemos usar o tempo como oportunidade para pôr em prática a nossa carnalidade. O tempo onde esperamos uma providência divina, ou lidamos com o não de Deus e aguardamos por uma direção do Senhor, precisa ser um tempo de exercício da fé e pôr em prática verdades já conhecidas de Deus. Falava com uma pessoa esses dias, a gente fica tão inquieto diante de coisas que a gente pede a Deus e não chega naquela hora, e julgamos que não suportamos mais. Aí tu abre em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13, e o Senhor diz assim, olha o que diz lá, abra rapidamente. Olha que coisa espetacular, eu tenho um grande prazer nesse texto, eu me sinto muito cuidado por Deus quando leio esse texto. São textos como esses aqui, que quando a gente desobedece ou ignora textos como esses, que faz com que capítulo 10, verso 13 de 1 Coríntios, que nos faz ignorar verdades espirituais grandes, que nos faz acreditar mesmo que não vale a pena esperar, não basta esperar. Olha o que diz no verso 13 do capítulo 10 de 1 Coríntios. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum a quem? E Deus é fiel, e Ele, Deus, não permitirá que vocês sejam tentados além do que vocês podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele, esse Deus fiel, Ele mesmo, lhes providenciará o quê? Para que possam. Até quando estamos naquele tempo de espera que julgamos que não aguentamos mais, Deus tem provisão para esse tempo. Deus está dizendo, o meu escape é, creia em tudo que você já sabe a meu respeito e fique aí. Nós ignoramos as verdades já conhecidas que temos da palavra de Deus como se elas fossem poucas ou insuficientes. Isso é um grande erro. Porque o que nós temos do Senhor, seguramente, já é suficiente para entendermos Deus nos livrando daquela aflição, daquele momento. É o escape. Então não há nada mais consolador para o tempo da espera, para que eu não tenha que cair na armadilha do quando esperar já não me basta. Eu tenho o escape provido pela mão do próprio Deus. Tanto para a resposta, para a providência imediata, quanto a providência de Deus para o não tenho que te dizer agora, o que você já tem é suficiente para você permanecer aí. Isso é coisa para crente. Isso é coisa para quem está andando firmemente nas promessas do Senhor. É coisa para quem ama Jesus. Então nós temos que tomar uma decisão. Se a gente quer que isso aqui tenha alguma coisa a ver conosco, nós vamos precisar decidir ter um nível de comprometimento maior com a vontade já conhecida do Senhor que temos. Em vez de ficar procurando caminhos para vir novidades, para tentar satisfazer a minha ansiedade espiritual, satisfaça-se com a tremenda provisão de Deus para a tua vida, com tudo que Deus já fez e está fazendo agora contigo. Este momento aqui, ele pode ter um nome também, e o nome é esse. O nome desse tempo aqui onde Deus está nos tratando pode ser escape. O Senhor nos dando provisão dEle, para que a gente possa suportar talvez um tempo de espera, guardado, protegido, altamente seguro nos braços do Senhor, esse Deus fiel que acabamos de ler. Eu não preciso cair nessa teia dessas armadilhas terríveis das decisões pecaminosas que vimos aqui na vida de Abrão, Sarai e Agar. Esperar no Senhor basta. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Pai querido, muito obrigado por tanto carinho da tua parte.
nos abraçando tão ternamente, nos fazendo perceber que o Senhor nos vê como viu Agar lá no deserto. O Senhor nos vê. O Senhor sabe dos nossos medos, nossas inquietações, o quanto a ansiedade tem estragado a nossa vida. Eu peço em nome de Jesus que haja, num primeiro momento, confissão de pecados. Que a gente confesse, ó Deus, que muitas vezes a nossa incredulidade nos atrapalha de desfrutar desse conforto que vem com as tuas promessas, conforto da tua provisão, do escape da tua presença, teu zelo amoroso. No segundo momento, ó Deus, que possamos nos apropriar da coragem que vem do teu Espírito para permanecermos inabaláveis naquilo que cremos. Coragem, ó Deus, para lidarmos com as muitas aflições da vida. Coragem para entendermos e buscarmos no Senhor a diferença entre agir e esperar. Muito obrigado, Pai querido, por esta oportunidade de ver que o pecado não vale a pena, mais uma vez, e que ainda assim o Senhor nos treina para aquilo que o Senhor há de fazer através de nossas vidas, como fez na vida de Abraão. Ajuda-nos, ó Pai, a ter este nível de comprometimento contigo, esse nível de envolvimento com o Senhor que nos leva a esta dependência, essa sujeição e a segurança, ó Deus, que o Senhor nos conduz com boa e forte mão. Muito obrigado. Leva-nos em paz para os nossos lares. Dá-nos uma semana em tudo dirigida, guiada, provida pelo Senhor. Ser com aqueles, ó Deus, com desafios de trabalho, familiares, relacionais. Traz, ó Deus, consolo, sabedoria, soluções, segundo a tua vontade. Ajuda-nos a crescer no processo de esperar. Assim eu te peço, te agradeço muito pelos dízimos e ofertas. Continua abençoando. Continua nos dando trabalho, ó Deus, dando sustento e alegria de cada um de vir aqui, ó Pai, trazendo os seus dízimos e ofertas à tua casa. Dá-nos discernimento na administração desses recursos. Assim eu te louvo, muito agradecido, no nome santo de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso amado Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com cada um de vós, queridos irmãos, hoje e até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe. Podem sentar. Eu estarei à porta para cumprimentá-los.